Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma Semana Santa e queremos pedir a graça do Espírito Santo para vivenciarmos com toda a fé e com toda a esperança esta semana maior da nossa fé, onde vamos celebrar o mistério da nossa redenção, o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, hoje, domingo de Ramos, com a procissão de Ramos, a bênção dos ramos, acolhendo Jesus como Rei de nossas vidas, como outrora o povo fez às portas de Jerusalém, bendito o que vem em nome do Senhor, queremos nós nos colocarmos na caminhada dos discípulos e discípulas de Jesus em mais esta semana forte da nossa fé. Vamos ouvir o Evangelho, o primeiro Evangelho de hoje, que é o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. E depois, no Evangelho da Missa, o Evangelho da Paixão, ambos relatados segundo o evangelista São Lucas, que é o do ano corrente, o ano litúrgico, o ano C. Meus irmãos e irmãs, a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua paixão, não podem ser dissociados. Significa uma coisa só. Nosso Senhor entra em Jerusalém para abraçar a cruz da nossa salvação, por amor de cada um de nós. Ouçamos o Evangelho, que é de Lucas capítulo 19, versículos de 28 a 40. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrar o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando Jesus chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz e glória no céu, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje a igreja inicia a Semana Santa. E é nesse espírito de celebração do Domingo de Ramos que nós acolhemos a presença de Jesus em nosso meio como nosso Rei. Reconhecemos Jesus como Rei e Senhor de nossas vidas. No Evangelho de Lucas, este é o primeiro momento em que Jesus será aclamado Rei. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana, glórias, louvores sejam dados ao nosso Deus. Jesus é reconhecido como Rei porque ele vem carregando a paz, carregando a esperança em sua missão. Não obstante os reis deste mundo
Jesus não vem montado num cavalo de guerra, Jesus não vem com um exército com seus soldados, mas cumprindo a profecia de Zacarias, Jesus vem montado num jumentinho. Animal este que simboliza no Antigo Testamento e agora em Jesus o mensageiro da paz. Por isso, a entrada de Jesus em Jerusalém nos remete à inauguração do reino da paz, do reino de Jesus, que se dará não pelo reconhecimento dos homens como seu rei, como seu Senhor, mas tão somente pelo cumprimento da obediência à vontade do Pai, que na cruz ele será entregue por amor a cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, acolhendo a presença de Jesus com os nossos ramos, no dia de hoje, nós somos chamados a viver o discipulado, isto é, o seguimento a Cristo. O evangelho de hoje, o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele inicia assim: Jesus seguiu para diante em direção a Jerusalém. Jesus seguiu para diante, isto é, seguiu à frente. Jesus era quem caminhava à frente, portanto, Jesus era quem mostrava o caminho. Jesus era quem indicava o caminho que devia ser seguido. Deve ainda ser, na nossa vida de fé, Jesus o único caminho que devemos seguir, a única voz que devemos ouvir, a única luz pela qual devemos deixar as trevas do nosso coração ser iluminada. Ser discípulos e discípulas de Jesus, meus irmãos e irmãs, não é só reconhecer que Ele é nosso Rei, que Ele é nosso Senhor, mas é, acima de tudo, assumir com Ele a missão que Deus tem para cada um de nós. Jesus subiu para Jerusalém. Ele sobe não para ser proclamado rei, não para ser revestido da glória, do poder, das pompas, da realeza deste mundo, mas ele sobe para Jerusalém para cumprir a vontade do Pai, que é reunir todos os seus filhos e filhas, reunir o mundo que estava disperso. E isto acontece através da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Por isso Jesus tem firmeza na sua subida a Jerusalém. Ele sobe que subirá para descer. Ele sabe, que subirá a Jerusalém para descer. Descer ao mais íntimo do coração dos homens. Descer para salvar o homem, o gênero humano que anda perdido no pecado. Por isso, irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos, peçamos também a graça de Deus de nós seguirmos a Jesus. Esta é a invocação que nós começamos a liturgia deste domingo, que nós abrimos a Semana Santa. Pedimos a graça de o seguir. E em que consiste esse seguimento? Em cumprir a sua vontade, em ouvir a sua palavra, em trazer para a nossa vida, em trazer para o nosso coração as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tenhamos, irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos e ao longo desta Semana Santa, uma semana abençoada e uma semana realmente forte na vivência da nossa fé, na renovação da nossa esperança e na afirmação por assumirmos este amor incondicional que o Senhor, ao se entregar na cruz, oferece a cada um de nós, a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra